que eu quero ouvi-lo sobre isso, Elias, e começando com você, Paulo, porque tem esse viés muito verdadeiro da Carmen, de que, às vezes, você centralizar demais o orçamento, o presidente da República, ele não tem total conhecimento de todas as mínimas necessidades das mais variadas regiões brasileiras. E aí o papel do legislador é estar nessas regiões e lutar por recursos para essas regiões. Mas tem essa questão também que, muitas vezes, pela falta de transparência, pela falta de uma fiscalização mais efetiva, não é o critério da necessidade que é atendido na hora de distribuir o recurso. Não é aquela cidade que precisa mais de uma escola que às vezes recebe o recurso. É aquela que tem ligação com aquele político que pode encaminhar esse recurso. É a conveniência. Então, tem que ajustar isso, né? Agora, como? Será que esse projeto de lei em discussão vai resolver? Essa é uma forma, porque é a ponderação. Né? Ninguém aqui é contra que haja uma distribuição do orçamento para que o parlamentar possa usar essa emenda. Como bem disse aqui, tanto a Carmen quanto o Rubens, a questão é fiscalização, para quem está indo, para onde esse dinheiro vai, isso é fundamental. E também, a partir do momento que esse dinheiro vai sair e vai para algum lugar, o que vai ser feito? Não é simplesmente dar na mão de alguém e falar, faz o que você quiser. Não, eu preciso ter ali pelo menos uma política pública desenhada, desenvolvida, né? Estabelecer, mas não vincular estritamente esse valor, mas pelo menos ali ter alguma coisa desenhada para que se possa, de fato, ela seja efetiva, para como não acontecer. Vou construir um monte de ginásio de esporte e deixo de lado outras coisas que são necessárias para a cidade. Está faltando, tá esburacada a via, está faltando ali uma questão de parques, ambiental, então fica nessa situação. Então, a medida legislativa, eu acredito que pode ser um início. Não sei se vai ser a solução aqui. Mas é um caminho, né? Mas é um caminho. Eu acho que é um tema que precisa ser discutido e já estamos avançando, né? A partir do momento que já se afastou a ideia do orçamento secreto, eu acho que a gente já começa a andar um pouco, né, nesse sentido de maior publicidade e transparência. Inclusive, é muito claro, né, Elias, o momento, o timing em que a gente teve essa explosão de prefeitos reeleitos beneficiados pelas emendas e o momento em que se estabeleceu o orçamento secreto. É muito claro que esse boom de reeleições está atrelado à liberação desenfreada e sem controle desses recursos. Não dá para dizer que não é isso, né? Não, é isso e está muito claro e eu ainda vou um pouco mais além, viu, Lívia? A gente tem uma questão agora que isso acaba canalizando para o mesmo local, que são justamente o financiamento público de campanha eleitoral, fundo eleitoral, que no final da conta, ele tem o mesmo caminho, que é a quantidade de deputados federais que um partido elege, né? Então, você vê não só a questão das emendas, que eu concordo muito com o que o Paulo colocou aqui, e é importante que se tenha emendas, principalmente para o parlamentar que é de oposição, que não vai conseguir transitar tão bem no governo, por exemplo, porque ele é oposição, é importante que ele tenha um espaço para poder colocar ali a sua ideia, para poder atender a sua região. Isso é positivo, né? Agora, à medida que você fortalece cada vez mais os partidos políticos, porque você tem o fundo eleitoral que descarrega muito recurso e você vê coisas como quer dizer, quem mais ganhou a eleição? Quem teve fundo eleitoral e quem teve emenda, né? Os partidos teve emenda. E agora, para 2026, né, a gente vai com certeza ver esses nomes, esses parlamentares que tiveram esses apoios, ter ali umas votações muito absurdas, votações grandes. Por quê? Evidentemente, óbvio que um partido político ele precisa de recurso para sobreviver e para poder colocar suas candidaturas. Mas o problema é que a cada vez a gente percebe que o Legislativo está conseguindo puxar muito recurso para si de todas as formas, né? E aí fica também, né, aquela dúvida, será que essa questão do financiamento público de campanha está sendo eficiente, está sendo positivo, né? Já que a ideia era acabar com o financiamento privado e reduzir a corrupção? Essa é a grande dúvida que a gente tem. A gente tem mais dúvidas do que respostas na vida, dúvidas, né, Elias? Agora, o Rubens, é importante a gente tocar num outro ponto, pegando um gancho dessa questão do papel dos presidentes da Câmara e do Senado, mas sobretudo da Câmara dos Deputados, e falando ainda de orçamento secreto, é mais um destaque que a gente precisa dar para essa função. Pelo menos pode ser que isso tenha ficado no passado recente e que não aconteça mais. Mas na época da criação desse orçamento secreto, o poder do presidente da Câmara dos Deputados na distribuição dessas emendas entre os parlamentares era uma coisa absurda, né? Tá assim ainda? Melhorou? Veja, o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, que é o atual
Sim, até o final do ano, pelo menos. Ele foi... Até janeiro do ano que vem. O presidente eleito com o maior número de votos. Sim. Na história do Congresso. Então, você tem a quantidade de recurso que ele pode distribuir. Porque tem emenda que ele decide. E eu queria colocar aqui dois presidentes que sofreram impeachment, que foram contra o establishment. Uhum. Quer dizer, o presidente da República que briga com a classe política, e a Carmen deve ter visto isso na sua carreira lá na Assembleia, é um convite para ele ser destituído do cargo. E eu lembro, o Eduardo Cunha, que brigou com a Dilma, bom, o livro dele chama Tchau, Querida. Você já viu? É um livro com, deve ter umas 900 páginas. Eles não falam, Paulo, Elias, cara, uma vez na sociedade brasileira. Não. É só briga interna, o que fez... É a última coisa que importa. Aquele livro, Porque as Democracias Acabam, se você não tiver gente com o mínimo de bom senso ali, nos poderes, você certamente vai ter um problema. Então, não basta você ter um presidente da Câmara poderoso. O presidente da Câmara ele tem que ver um pouco o país. Porque não é só a Câmara, o Legislativo querendo mais poder. Esse negócio da emenda PIX, fizeram um arranjão. O Supremo fez um arranjão lá. Bom, vocês não mexem lá no voto monocrático. Não tira e a gente fala que vocês têm que mostrar um pedacinho para onde vai a emenda do PIX. Um acordão entre os poderes. Então, quando o México establishment, e o Collor fez isso, deu uma banana para a classe política, e a Dilma também deu uma banana para a classe política, olha o que aconteceu. Então, é muito poder que o Legislativo tem. Fala, Carmen. Pois é, aí eu ressalto a questão de prestar atenção no Legislativo. Uma das coisas que mais me deixou chocada, logo que eu comecei a trabalhar, eu era meninota ainda, foi a chefe de gabinete um dia virar para mim e falou assim, e eu falei, gente, mas que absurdo. Ela falou, este é o retrato da nossa sociedade. Somos nós. Este absurdo que é visto, somos nós, você goste ou não. E essa disputa de poder que você colocou entre um e entre o outro, o Legislativo, apesar de tudo, e eu sou defensora mesmo do poder, ele é o primeiro que fecha quando você perde a democracia. Ele é o primeiro que é calado. Ele é o que mais absorve as demandas sociais. Você pode entrar no Legislativo e ter acesso a qualquer deputado. Você não faz isso no Judiciário, você não faz isso no Executivo. Sim. Você não tem acesso livre aos ministros e tampouco ao presidente da República. E quando um presidente eleito, seja ele quem for, se nega a reconhecer o seu papel político, porque ele não foi eleito pela glória divina, ele recebeu o apoio de cada um daqueles deputados que está lá. Como os deputados que estão lá receberam o apoio dos prefeitos e dos vereadores. É sistema. É sistema, ele é orgânico. Não dá para você falar, olha, um dia a gente estava, há muito tempo atrás, conversando sobre isso, o Arnaldo Malheiros, de boa memória, estávamos todos conversando, ele falou assim, eu quero saber qual de nós, homens de bem, estamos nos dispondo a ter uma janela de vidro e nos candidatarmos. Acho que não tem, né? Sabe? Então existe a imagem do Legislativo é denegrida diariamente. Agora, a democracia a gente constrói todo dia, ela não vai estar acabada. Ela é processo, e é processo contínuo. Sim. O que não significa, né, Carmen, não cobrar que haja melhorias. Mas tem que cobrar, é o que eu falei agora. Sim. Isso tem que cobrar. Sabe, se você for lá e reclamar, o Legislativo atende. Eu vi inúmeras situações em que o Legislativo contrariou os interesses do Executivo e atendeu a demanda popular. Ele é o que mais absorve as demandas populares. Então, a gente tem que prestar atenção no voto. Exato, chegou no ponto, né? A gente tem que prestar atenção. Todo mundo sabe em quem votou para presidente. Mas não lembra quem votou. Mas não lembra de deputado, vereador e senador. Não lembra. É um programa, ou uma questão de reprogramar
Paulo e Elias, a sociedade? Falta conscientização política? Em que momento essa conscientização tem que começar a acontecer? Na escola, dentro de casa? Como mudar esse cenário? Porque realmente, né? Se você perguntar nas ruas qual foi o seu último voto para a Câmara de Vereadores, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, muito possivelmente as pessoas nem sabem exatamente a diferença entre essas casas legislativas. Exatamente, é capaz da pessoa ter ido votado, cair um papelzinho na frente, opa, vou votar nesse aqui, gostei. Isso quando não tem compra de votos, né? Exato. Mas eu acredito que essa é uma situação, como bem disse a Carmen, que é um processo que tem que ser iniciado desde a primeira infância. A gente tem que introduzir esses temas para as crianças, a importância política, consciência política, saber o que está acontecendo, entender o funcionamento do país, entender para que serve o deputado, para que serve o vereador, o que ele faz efetivamente, o que a gente pode exigir dele a partir do momento em que ele é eleito, porque assim a gente vai criando essa consciência, claro. Isso aqui é muito complicado. De fato, não é simples de resolver. A gente vai precisar de um amadurecimento político e aqui acredito que os cientistas políticos podem melhor dizer ainda. É algo que é um processo aí que talvez leve décadas para a gente conseguir, como outros países, atingir um determinado nível. Então, eu acredito que há necessidade de se implementar isso com mais força, com mais eficácia nos primeiros anos do ensino, para que a gente possa lá na frente, daqui a algumas décadas, ver um resultado. Agora, Elias, se as pessoas não se lembram, e aqui eu estou generalizando, claro que há muitas exceções, espero que haja muitas exceções. Se as pessoas não se lembram em quem elas votaram, muito menos elas vão fiscalizar aquelas pessoas que estão ocupando aquele espaço de poder. E há canais para isso, né? Sim. E as pessoas não sabem nem que canais são esses. Queria que você falasse sobre isso. Não, claro. Eu vou só aqui complementar o que o Paulo falou, que é a questão da educação, né? Da educação política, o quanto que a gente precisa disso. E aí a gente tem um alerta que foi dado no dia 6 de outubro, também no segundo turno das eleições, e a Carmen Lúcia, né, a ministra, disse isso, né? Que foi a alta abstenção. Que a gente precisa fazer algo, né? Precisamos discutir o que nós iremos fazer com a alta abstenção. E a alta abstenção vai justamente pelo que o Paulo colocou, é o desinteresse. O desinteresse, por que eu vou votar? Por que eu preciso escolher, né? Deixam escolher por mim, né? E é algo muito curioso, né? Porque você vai no mercado, você escolhe o que você quer consumir. Sim. E na hora da eleição, você abre o direito de você escolher, né? Então, não pode ser dessa forma, né? Agora, a gente tem, né, Lívia, muitas formas de participação popular. E aí é legal a gente colocar, por exemplo, o projeto da Lei Ficha Limpa, que já teve muitas mutações, mas que foi através do movimento popular, né? Uhum. Então, a lei nos dá o direito do eleitor, juntos, né, através de assinaturas, de movimentos, protocolar na Câmara, né, no Congresso, ideias, iniciativas que sejam populares. E, além disso, todas as casas legislativas, elas abrem espaços para audiência pública, para os mais diversos tipos de temas. Como está acontecendo com a reforma tributária no Senado. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa, e a gente volta aqui, como o Paulo colocou, é a questão de uma jornada, né? A gente precisa, urgentemente, começar a discutir um pouco mais da educação política para a gente ter eleitores mais coerentes, conscientes, né? E um país melhor, evidentemente, né? Pode falar, Carmen. Não, só complementando, além da iniciativa popular e das audiências públicas, pouca gente sabe que no site da Câmara e do Senado, em cada projeto que você entra, você pode votar se você é a favor ou contra aquela propositura. E tem a ideia legislativa. E você tem um outro site, um outro espaço em que você lança ideias legislativas. E foi criado nessas casas, né? Foram criadas nessas casas a Comissão de Iniciativa Popular. Então, se não tem um número determinado pela Constituição para você ter um projeto de iniciativa popular, você apresenta na comissão dessa casa do Legislativo. E se eles concordarem e aprovarem, é de autoria da própria comissão. Eles abraçam, então. Eles abraçam. É comum? Isso acontece com frequência? Imagino que não, né? Acontece com alguma frequência. Eu lembro aqui... Em nível estadual, você fala, né? Em nível federal, eu nunca fiz um estudo. Eu lembro aqui, no nível estadual, que tinha um programa, hoje eu não sei, já estou afastada da Assembleia há alguns anos, tinha um programa do Parlamento Jovem. E todo ano... Uma das ideias do Parlamento Jovem, que são estudantes de segundo grau do estado todo, que ficam 3 dias na Assembleia aprendendo o processo. Formam comissão, partidos, fazem coligações, elegem presidente. E todos os anos,
houve 1 ou 2 projetos propostos pelas crianças, pelos jovens, que foram aproveitados pela Assembleia. Legal. Não sabia então, disso. são coisas que não vêm a público. Crianças e adolescentes. A consciência política sendo fomentada em algumas instituições. Pena que não é algo comum, né? Que a gente vê com muita frequência. Não é. Infelizmente, esse é um problema mundial. Tem uma pesquisa muito interessante sobre o populismo que o Instituto francês Ipsos fez no mundo inteiro. Você espremendo aquilo lá, o que dá? Um eleitorado sem paciência para aspectos institucionais. Por isso, quando Trump ganha, Bolsonaro ganha, Le Pen na França tem Quase. pouquíssima paciência. Ela foi Por pouco. O que é o Estado atuando fortemente e não quer que aumente o imposto para o Estado? Então, é uma equação que não se resolve. Agora, a gente tem mania de malhar o sistema político brasileiro, que não funciona, né? Se você pegar o ranking, o The Economist faz um ranking mundial da qualidade da democracia. Pô, o Brasil está em 51º lugar, 51. Em pouquíssimos rankings nós estamos nisso aí. Nós estamos pior em saúde, estamos pior em educação, estamos pior em divisão de renda, estamos pior em transporte, estamos pior em infraestrutura. Até que o nosso sistema político, ele dá conta. Quer dizer, um país... Nós tivemos 2 impeachments. E o Brasil piora um pouco, mas não acaba. Então, é lógico que o eleitorado mas esse eleitorado não existe em lugar nenhum do mundo. Essa claro que a gente não existe. O Fernando Henrique, uma vez ele estava fazendo uma palestra, todo mundo falando, mas você fala muito em esperança. Falou assim, tudo começa com a esperança. É verdade. Tudo começa com o sonho. Se você não pensar o sarrafo lá em cima, você não chega... Vai lutar pelo quê, né? Nem num palmo, é isso. Qual que vai ser o seu objetivo? Quando vocês estavam falando de desinteresse da população, eu acho que é mais desencanto, que cabe com a esperança que ele falou. Sim. Perderam a credibilidade, né? Não é fácil ser político. Não é fácil, gente. O Cacá me falou, é a mais absoluta verdade. Eu fui candidato no meu clube lá, meu amigo. Já foi difícil, Rubens? Tive que ir em velório, que eu não iria. É muito difícil. É muito difícil. Você abdica da família. Você chegou a ganhar? Graças a Deus eu ganhei, senão eu não estaria falando. Mas é muito difícil você... E essa visibilidade... Por que o legislativo é mais execrado? Porque é o mais visível. É onde você pode ter mais contato. É verdade. Como você falou. Agora, já foi pior, nós já tivemos os anões do orçamento. Até que de escândalo nós estamos... Eu não quero beatificar o político, entendeu? Mas sem político a gente não tem democracia. Sim. A qualidade do político depende do nosso voto. Então, a responsabilidade, em última análise, é social. Platão De quem disse coloca as pessoas lá. Você pode não gostar de política, mas você vai ser governado a vida inteira por quem gosta. Não é? Essa é a mais, É a mais verdade. absoluta. É a mais absoluta verdade. Quer ver como votou bem Nós votamos... O eleitor brasileiro votou contra o extremismo nessa eleição. Não tinha aquela expectativa... Aqui em São Paulo? No Brasil. No Brasil. Tinha aquela expectativa que ia polarizar, que ia ser uma eleição de briga, bate-boca entre Bolsonaro e Lula. O eleitor rechaçou isso aí. Não foi? Foi. Partido de centro. Tá cansado, mais né? a maior O eleitor parte tá deles. cansado. Agora, vê um personagem que nem o Pablo Marçal. Ele vem do nada não, né? Que ele tinha uma rede social No enorme. aspecto político. No aspecto político. E contagia, por quê? Porque ele não é só uma casca. Ele representa um segmento do eleitorado que quer trabalhar, quer vencer na vida, não quer que o Boulos vem com essa ideia, eu vou dar uma casa para você. O outro fala, não, você tem capacidade de construir sua vida e comprar sua casa. Então você tem vácuos que podem ser ocupados aí pelos partidos, mas os partidos eles viram a cara para o algoritmo. É esse que é o problema.